Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, do seu irmão em Cristo, o pastor Caleb Costa. Quero trazer uma mensagem de reflexão para o seu coração, nesse dia que o Senhor preparou para nós, para nele nos regozijarmos. Quero falar sobre a vitória dos santos, dos eleitos da Igreja do Senhor Jesus Cristo sobre o mal, sobre Satanás e o seu reino. Vamos aqui então alguns versículos da Bíblia e pego por base o livro de Romanos, capítulo de número 16, o último capítulo, o capítulo em que Paulo fala sobre o trabalho dos irmãos, daqueles que se empenharam, que se dedicaram à obra de Cristo Jesus. Então, já nos últimos versículos, no versículo de número 20, Paulo diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês, ou debaixo de nossos pés. Enquanto isso, Paulo então diz: a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. É bem verdade que enquanto estamos nesta terra, estamos nesta vida, nós temos que lidar com os nossos inimigos adversários, com aqueles que furiosamente representam o reino espiritual, tentam nos calar, tentam nos silenciar. Mas Paulo já dizia pelo Espírito Santo que em breve o Deus de paz dará fim à ação de Satanás. E isso através exatamente do seu poder e seu retorno, quando ele virá e derrotará Satanás para sempre. E ainda temos outro texto da Bíblia aqui no livro do Apocalipse. No capítulo de número 12, versículos 10 ao versículo de número 12, quero ler para você. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Portanto, celebremos-nos, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. É isso mesmo. A igreja, os santos e remidos venceram a Satanás pelo poder do sangue de Cristo, pelo poder do sangue do Cordeiro. E sempre vencemos, sempre vamos permanecer, aleluia, nesta posição de autoridade. Temos outro texto da Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o apóstolo Paulo diz: o que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. É isso que Satanás tem atuado na vida dos incrédulos, daqueles que permanecem na incredulidade. Mas nós não somos mais da incredulidade, nós somos da fé. Aleluia! Assim como Abraão, o nosso pai na fé, nós andamos nesta fé, nós andamos nesse entendimento, nesta graça, nesta sabedoria do Espírito Santo. Ainda em Mateus capítulo 16, versículo 23, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Isso o próprio Jesus, referindo-se a Satanás, que usara naquele momento das declarações de Jesus acerca da sua morte na cruz, do seu sofrimento, que ele padeceria. Então Satanás tentou fazer com que Jesus desistisse da missão de ir ao Calvário, de doar-se, de derramar o seu sangue por nós. Mas ele repreendeu a Satanás. Então nós temos essa autoridade de repreender a Satanás, de repreender os seus argumentos, de repreender tudo aquilo que ele tenta colocar em nossa mente e em nosso coração, para assim então perdermos a bênção de Deus e fugirmos do propósito ao qual Deus nos tem confiado. Ainda temos outro texto da Bíblia aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8.
Pedro então nos exorta, dizendo: estejam alertas e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda em redor, e alguns textos diz ao derredor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. É isso exatamente que o inimigo ele tenta, nos devorar, nos destruir, sabe? Mas há um Deus que nos sustenta, há um Deus que nos protege, há um Deus que nos guarda. Somos lavados, somos comprados pelo sangue de redenção, pelo sangue vertido de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda em 2 Coríntios, no capítulo de número 11, versículo 14 ao 15, diz assim o apóstolo Paulo: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, sapatinho de algodão, como dizem, né? Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam-se ser servos de justiça, mas enfim, o fim deles será o que as suas ações merecem. Exatamente isso. Sabemos que o fim de Satanás e daqueles que o seguem, daqueles que se opõem a Deus, a sua verdade, a sua palavra, será esse fim trágico de condenação eterna, de afastamento eterno da presença do Senhor. Ainda mais um versículo, esse aqui fecha com chave de ouro, Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Esta é a mensagem do Senhor. Se sujeitar a Deus, essa sujeição em amor. Assim como Paulo escrevendo aos Efésios diz que a mulher deve se sujeitar ao marido, mas em amor, assim também nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo na fé, e ele fugirá. Quer ver que o inimigo foge da sua vida? Faça a vontade de Deus. Ande em temor, ande em obediência, ande em submissão ao Senhor, ande na graça de Jesus. Sabe que o inimigo ele foge, você o resiste e ele não tem como agir de outra forma. Ele vai ter que fugir, porque sobre você está a virtude da obediência. É o que Paulo diz aos Romanos, que Deus nos chamou, ele nos chamou para a obediência ao Evangelho de Jesus Cristo. E que Deus te dê graça, e que Deus te ajude, e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.